Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para gravar um vídeo para vocês e falar de um tema que é pouco falado no meio da psicologia, mas é muito polêmico. E eu nunca passei por uma experiência prática disso, mas a minha fala vai se basear em estudos mesmo, leitura sobre esse tema, experiências de colegas que acabam compartilhando com a gente essas situações, mas que eu acho que é muito importante falar, que é a situação onde o terapeuta, psicólogo e o paciente se envolvem amorosamente. Primeiro eu vou falar bem rapidamente sobre alguns conceitos teóricos sobre isso para a gente conseguir entender. A relação entre paciente e terapeuta, ela é permeada pela transferência. O que é a transferência? A transferência ela ocorre do paciente para o terapeuta e é a projeção na figura do terapeuta de experiências vividas por esse paciente na infância, principalmente relacionadas às figuras parentais, que são o pai e a mãe. Então, quando o homem faz a terapia, geralmente ele projeta situações da mãe na terapeuta e vice-versa, né? Quando é uma mulher que faz terapia com o homem, ela projeta muitas vezes situações com o pai. Então, quando acontece essa troca, né, do paciente para o terapeuta e a transferência do terapeuta para o paciente é contra a transferência, que aí são as projeções do terapeuta em relação ao paciente, por isso que é muito importante a gente fazer terapia para conseguir separar o que é nosso e o que é do paciente. E aí, quando ocorre um movimento amoroso entre ambos, ou apenas de uma das partes, a gente chama isso de transferência erótica, é como a psicanálise se refere. E aí, quando acontece isso, a gente tem que ter muita sabedoria, porque é uma situação muito delicada, né? E a gente tem que entender que quando o paciente se apaixona pelo profissional, ele não está se apaixonando pelo profissional real. Ele está se apaixonando por um profissional ideal e fantasioso na cabeça dele. Por quê? Porque o paciente ele só nos conhece dentro da sessão de terapia. Né? Por uma questão de ética profissional, nós não podemos ter nenhum envolvimento pessoal com o paciente fora da sessão e fora do momento do tratamento que ele está fazendo conosco na clínica. Então, justamente por isso que nós não somos amigos de pacientes, nós não temos contato com o paciente fora do local de trabalho. A não ser uma eventualidade, né? A gente encontra sem ter premeditado nada, mas isso é uma exceção. Então, como é que uma pessoa vai se apaixonar por outra sem conhecê-la? Né? Então, na verdade, o paciente ele se apaixona pelo ideal de profissional, de psicóloga ou de psicólogo que esse paciente idealiza, e é muito importante que a gente possa verbalizar isso para ele, se ele nos falar ou se ele der indícios, através do seu comportamento, que isso está acontecendo. Uma vez que o profissional percebe isso e tenta trabalhar com o paciente, se isso for trabalhado de maneira adequada e o paciente aceitar, ótimo, pode ter sido uma situação até para o crescimento do próprio paciente. No entanto, se mesmo após a intervenção do profissional o paciente continuar com esses pensamentos idealistas, o mais adequado e o recomendado é que esse profissional encaminhe para outro terapeuta aquele paciente, porque a relação deles dentro do atendimento e a evolução, o desenvolvimento dessa terapia vai estar completamente prejudicado e posso dizer até que impossibilitado, porque fantasias aí estão permeando essa relação e a racionalização ela acaba sendo bloqueada, sendo dificultada por conta disso. Então essas situações, elas não são tão comuns de acontecer quando o profissional é sério, quando o profissional se coloca numa postura adequada, e nós que somos profissionais também temos que ter o bom senso de saber que o paciente que chega para nós, ele está numa situação completamente vulnerável. Então, o nosso comportamento frente a esse paciente também pode ser determinante para que essas fantasias venham a aparecer ou não. Então, a gente tem que sempre estar se policiando em algumas situações simples, né? Como a roupa que nós usamos nos atendimentos, o nosso local de trabalho, o nosso próprio comportamento dentro da sessão pode insinuar alguma coisa para o paciente que não é adequado. Então, a gente tem que ter um comportamento realmente muito sério, um comportamento ético, dentro de uma condição adequada que toda profissão exige, mas nós, enquanto psicólogos, por tratarmos de pessoas que estão extremamente vulneráveis no momento em que elas nos procuram, temos que tomar ainda mais cuidado com isso. Então, espero ter sido clara para vocês, eu dei só uma pincelada no assunto, é um assunto complexo, é um assunto profundo, né? Já sei de histórias até de profissionais que perderam o direito de exercer a profissão por se envolverem amorosamente com o paciente, porque a questão não é essa. A questão não é esse sentimento ser recíproco, existem alguns casos em que realmente as pessoas se apaixonam e vão viver essa história. Mas a situação, ou o problema da situação é quando isso não acontece de uma maneira ética e quando o profissional utiliza
da força inconsciente que ele tem, do poder inconsciente que ele tem sobre um paciente que está num estado de vulnerabilidade muito grande. Aí a situação é um pouco mais complexa e aí o conselho de classe realmente, se receber alguma denúncia desse tipo, vai agir no sentido de punir o psicólogo por estar se utilizando da profissão para benefício pessoal. Então espero ter sido clara com vocês, esse assunto que é tão complexo, mas que eu falei aqui bem rapidinho. Se tiverem alguma dúvida, podem me escrever e, por favor, sugiram temas para os próximos vídeos, para a gente poder discutir, tá bom? Boa semana para vocês, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.